Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar com vocês sobre os 4 episódios do documentário Belo, Perto Demais da Luz. Bom, acho que o pessoal que é 40 a mais, ou 35 mais, ou mais do que a cidade, viveu a época de ouro, né, do pagode, a década de 90 ali, principalmente onde os programas de auditório levavam os pagodeiros o tempo inteiro, né, ali para tocarem nos seus programa de domingo, e onde as festas, tudo que a gente ia, só tinha pagode. Hoje a gente vê isso como algo positivo, até porque as letras de música hoje em dia não são, né, tão românticas como eram dos pagodes. Aliás, eu acho o pagode de antigamente muito mais, pelo menos ao meu ver, bem mais de qualidade. Músicas que marcaram, músicas que as pessoas cantam até hoje, tocam. E o Belo foi uma dessas, né, pessoas, personagens criados durante essa época de ouro, né? Um rapaz extremamente pobre que saiu ali então de uma vida muito humilde para começar a cantar, desprovido de total beleza, tanto que era uma brincadeira o caso dele ser belo, mas a gente sabe que, né, quando as pessoas começam a ficar famosas, as meninas não querem saber se é feio, se é bonito, se é famoso, é tudo Brad Pitt. Nesse documentário, é claro que muita coisa eu já sabia, e eu assisti com meu marido boa parte dele, e é engraçado, né? Porque a gente tem essa diferença de idade, mas também tem essa diferença de vida, né? Porque, enfim, as coisas que ele ia, eu não ia, vice-versa. É, ele lembrava de algumas coisas e eu lembrava de muito mais coisas, né, do que ele, principalmente da questão da Viviane, né, que foi muito marcado, da traição, dela ter visitado ele na cadeia. Eu até brinquei que eu ia colocar aqui de título que o documentário, na verdade, é tudo de feio que o Belo fez. Porque não é um documentário chapa branca. Eu li uma matéria dizendo que ele não ia assistir, e eu super entendo, porque é um documentário que mostra tudo de errado que esse homem fez. E não são poucas coisas, né? Então a gente vai ver a ascensão dele, né? Aí tudo bem, a ascensão dele como músico, começando no Soweto, depois indo para a parte mais carreira solo, né, que ele acabou indo, mas até a carreira solo foi uma coisa bem polêmica, se a gente for parar para pensar, porque afinal de contas teve a briga, ali teve a questão com o Denilson, que já tinha comprado o grupo, ele ficou devendo o Denilson 20 anos, para até pagar 7 milhões. Eu senti no documentário, isso não tira o talento dele como cantor, tá, gente? Muitas tardes minhas, dores de cotovelo, foram embaladas com música de Belo, tá? Então, assim, eu escutei Desafio, escutei Farol das Estrelas, né? Mel. Então, todas essas músicas, eu vou falar pra vocês, nunca ouvi, mentira. Eu acho que eu nunca cheguei a ir a um show dele. E eu acho que o único contato que eu me lembre, se eu posso ter que eu esteja enganada, porque eu já fui a muitos shows com meu pai, que eu tive, meu pai trabalhando, né? Pra quem não sabe, meu pai é do meio de música. É, eu acho que o único contato que eu tive com o Belo, e ele foi muito educado, mas a Viviane foi mais ainda, foi no ano que eu fui cobrir como estagiária pela Rádio Metropolitana, o Carnaval aqui do Rio de Janeiro, na Apoteose. Eu fiz algumas entrevistas e o Belo, na época, era casado com a Viviane. E eu fiz uma entrevista rápida com eles, daquelas de rádio mesmo, de radinho, né, daqueles que você grava na fitinha, como eu sou antiga. E os dois foram extremamente educados comigo, ela principalmente, um amor de pessoa, respondeu, mesmo ali, né, saindo entre um desfile e outro. Mas foi o único contato que eu tive. Não tirei foto com nenhum dos dois. Eu já encontrei ela já várias vezes em aeroportos, muitas vezes indo para São Paulo, até no mesmo voo que eu. Ele não. O que eu me lembro, eu acho que eu só ouvi essa única vez. Mas pode ser que eu esteja enganada. Não lembro de ter ido a nenhum show dele. Mas enfim, o documentário ele vai pegar então depoimentos, né, de amigos e desde amigos muito famosos, né, como o Romário, a Ludmilla, a Alcione, né, pessoas que eu admiro e tudo, vai pegar depoimentos. Até eu senti falta de familiares, né? A gente tem ali alguns momentos que eu acho que a Viviane não quis prestar depoimento, né? A ex-mulher dele, ficou com ele 9 anos. A Graciane ficou com ele 16 anos, ela fala, mas ela destrói ele praticamente, detona ele. E, enfim.
E tem o Léo Dias, que eu também achei bem interessante, apesar de eu não ser uma grande fã de Léo Dias, né, do trabalho dele eu não acho muito bacana, a maneira como ele expõe os artistas, mas ele só existe porque tem quem alimente, né? Então, assim, só existe a oferta, né, porque tem demanda, não é isso? É, e aí eu pego, assim, pela a história dele por si só, de vencer na vida e tudo, ela é bonita, ponto. Mas aí começa a parte de que já não é mais tão bonita. O envolvimento dele, na verdade, o encantamento dele com, a, com, com o dinheiro, né? Com as posses, com não ter freio com as amizades, com não perceber as amizades, é, os limites. Eu acho que não é só ingenuidade. A partir do momento que ele passa, por exemplo, a colecionar armas, ele se acha acima do bem e do mal, que se dá com o traficante não tinha problema nenhum. Bater um papo com o traficante sobre uma arma, usando ali uns termos meio que a polícia descobriria mais tarde o que que era, que ele queria uma R15 para botar na sala, é uma coisa que é de uma, né, de uma ingenuidade, mas ao mesmo tempo também a gente fica pensando, será que é ingenuidade ou será que é uma maneira dele dizer assim, eu sou famoso, não vai acontecer nada comigo, só que aconteceu. E aí entra ali, né, alguns depoimentos que dizem, não, mas só aconteceu isso com ele pior porque ele é negro. E a sociedade não aceita que os negros vençam. Eu não estou dizendo que eles estão errados de dizer isso, não, gente. Mas eu também concordo que há uma inveja muito grande das pessoas em cima de quem saiu do nada e virou alguma coisa. E foi o que aconteceu com ele. Então, a questão da prisão dele, a questão dele trair a Viviane, que era aquela mulher que fazia tudo por ele. Então, tudo isso pegou muito mal, né? É, tudo isso foi péssimo para ele. E depois da separação da Viviane, ele fez o tal do show na época da pandemia. Até tem uma moça que é da equipe dele, que defende demais ele, que fala assim, até me irritou nesse momento, ela falou assim, ah, mas as pessoas tinham que fazer show, estava todo mundo fazendo. Não é porque estava todo mundo fazendo que a pessoa tem que fazer também. E eu estou falando isso, meu pai é músico durante um ano, meu pai não tinha grana, só tinha aposentadoria dele, ele também ficou na M. E a gente se virou, sabe? Então, não é porque uma pessoa está fazendo errado que todo mundo tem que fazer. Inclusive, o próprio documentário coloca ali quantas pessoas estavam morrendo por dia. E numa comunidade onde as pessoas, sabe, tinham que. Enfim, ali não tinha o saneamento, não tinha as coisas básicas. Aí fazer um show daquele. Porque se ele fica doente, ele tem um hospital bom para ir. Aquelas pessoas não tinham mais, né? A gente está esquecendo que tinha hospital de campanha, que não tinha hospital suficiente para atender as pessoas, não tinha vacina. Então, ele fez muita coisa errada. E quando fala sobre relacionamento, é claro que é mais uma parte ali que chama muita atenção, porque vai aparecer a Graciane. Graciane é uma moça que eu conheço pouquíssimas pessoas que olhem para ela hoje e dizem, nossa, como que mulher bonita, porque ela já foi, para mim, tá? Na minha opinião aqui, e eu sei que é muito chato você falar do corpo dos outros, mas é que a transformação dela choca. É uma transformação de fisiculturismo, mas ao mesmo tempo também de muita plástica no rosto. Então, o rosto dela ele foi transformado de outra maneira, uma moça que tinha um rosto lindo, ao meu ver. Então, assim, uma boca exagerada, um rosto aqui meio quadrado que fica parecendo aqueles robôs, sabe? Então, mas ela dá depoimentos e o próprio Léo Dias diz que ela é muito verdadeira. Então, quando ela dá os depoimentos dizendo, olha, eu o traí, a gente já não estava bem, ele é um mentiroso compulsivo. Então, tudo isso eu acho que, né, corrobora para que a gente fique meio ok. Ele é um artista muito legal. Ele tem uma voz maravilhosa. Mas ele não é uma pessoa tão bacana. E ela mesma diz que ele é um pai ausente. Ele não é uma pessoa bacana com a família dele, mas ele às vezes é muito legal com a esposa, né? Mas ao mesmo tempo um cara que é legal com a esposa, mas que trai a esposa, né? Porque traiu. E que pensou mais na carreira, na verdade, também quando foi traído, do que no bem-estar dele mesmo. Então ali tem, eu acho que é um documentário muito interessante sobre não só sobre o crescimento de alguém que veio de baixo e que, né, se fez no mundo da música de maneira honesta, mas que em determinado ponto se perdeu.
E aqui não fica nenhum hate, eu não sou fã dele, mas também não sou hater dele, não sou hater de ninguém, na verdade. É, aprecio a voz dele, acho que ele tem músicas no repertório que são incríveis, inesquecíveis, e eu acho que o documentário super vale a pena assistir. Ainda mais se você é da minha geração, você vai lembrar muita coisa que aconteceu. E é claro que as polêmicas são sempre muito interessantes, a gente sempre tem essa curiosidade por polêmica, mas mais do que isso, o pano de fundo é muito interessante, até porque não é um passador de pano, pelo contrário, né? É um documentário que fala-se muito mal do protagonista. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.